Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Querigma Veritas, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E no dia de hoje temos um momento de muita felicidade, né? O Monsenhor Jansen, né? O Padre Jansen. E por que é felicidade? Eu vou falar, né, já sobre isso, mas antes dar boas-vindas ao Padre, né, o Monsenhor Jansen, ao canal, né, o Querigma Veritas. Muito obrigado, Monsenhor. Obrigado você, professor Renan, pelo convite para falar com seus ouvintes. É uma alegria estar aqui. Bom, a gente estava até comentando aqui, acredito que está sendo bem corrido para o Monsenhor Jansen nesse momento de grande alegria, né, para a Diocese, né, de Guaxupé, acredito também de grande alegria, né, para o Monsenhor, que ele foi nomeado, né, como Bispo Auxiliar, né, do Rio de Janeiro. E, então, parabéns, Monsenhor. Muito obrigado e desde já conto com as orações de todos. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Eu vi algumas das entrevistas, né, do senhor e acredito que, né, o senhor já tem aí, né, toda essa caminhada, são praticamente 23 anos, né, de sacerdócio, é isso? 21 anos, sacerdócio. 21 anos. Isso. E saindo de uma realidade, né, do sul de Minas, né, tudo bem que o senhor já morou em Roma, mas agora o senhor vai para uma realidade metropolitana do Rio de Janeiro. E como que se dá isso, Monsenhor? Pois é, para mim é uma realidade completamente nova. Como você lembrou, eu já morei em cidade grande, eu morei em São Paulo também, eu fiz filosofia em São Paulo, 3 anos. E já morei em Roma, 6 anos, mas no Rio de Janeiro só conheço como turista. Estive lá 2 vezes como turista e uma vez como pesquisador, fazendo pesquisa para minha tese de doutorado. Mas não conheço nada assim da realidade eclesial, e além daquilo que a gente ouve falar, né, nos jornais, na televisão, etc. Então é uma novidade que está aí para ser descoberta e, se Deus quiser, será descoberta logo, porque na próxima semana eu já devo ir ao Rio para conhecer a realidade, o convite do cardeal, passar lá 3 ou 4 dias conhecendo a realidade e depois, no mês de maio, no dia 10 de maio, logo após a ordenação episcopal, que será no dia 26 de abril, já aproveito para ir lembrando também, 26 de abril, às 9 horas da manhã, na Catedral Diocesana de Guaxupé, teremos a ordenação. Então, no dia 10 de maio, pouco depois da ordenação, eu já vou fazer um ingresso lá na Arquidiocese do Rio de Janeiro, passando a morar na cidade maravilhosa, como todo mundo diz, né? Perfeito. E, assim, uma curiosidade, o senhor vai ficar como bispo auxiliar. Aí, isso, o senhor vai ficar na cidade do Rio de Janeiro mesmo? Como que funciona esse trabalho nesse ministério, né, desse formato? Então, o Rio de Janeiro, como sabemos, é uma metrópole de mais de 6 milhões de habitantes. Certamente nem todos são católicos, lá tem muitos evangélicos, mas o número de católicos deve ser muito alto também. Então, o cardeal, arcebispo, precisa de auxiliares para poder governar essa grande arquidiocese. Para isso, ele conta com a ajuda dos bispos auxiliares, que são vários que já temos lá, e agora foram nomeados 3 de uma vez. Eu e mais 2 seremos novos colaboradores, novos bispos auxiliares da Arquidiocese do Rio de Janeiro, formando, portanto, um grupo que, juntamente e sob a orientação do cardeal Dom Arani João Tempesta, teremos essa incumbência de pastorear, de ajudar a conduzir o povo de Deus, os católicos de maneira especial, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Essa será a nossa função a partir de maio. Dia 10 de maio está marcado a nossa apresentação na Catedral do Rio de Janeiro, se Deus quiser. Entendi. E, assim, algo que eu achei até bonito, né, que o senhor colocou no lema, né, episcopal, gosto muito de Santo Ambrósio, né, profundo, né, bem cristológico que o senhor colocou, e gostaria que o senhor comentasse, né, Cristo é tudo, né, para nós, né, e acredito que isso aí é num comentário dele do Evangelho de São Lucas, se eu não tiver engano, mas aí o senhor
Eu tenho algumas obras dele, mas não sei mas eu gostaria que o senhor comentasse, né? Assim, porque o senhor comentou, né? É uma cidade gigante, né? Tem muitas pessoas e trazer, né, essa riqueza, né? Se a gente não tiver Cristo, a gente não tem nada, né? Então, eu gostaria que o senhor comentasse isso. Quando eu era estudante de teologia, aqui em Pouso Alegre mesmo, eu escolhi o meu lema de padre, que já era parecido com agora que eu escolhi de bispo. Eu escolhi olhos fixos em Jesus. Porque Cristo é o centro de tudo. Então, olhos fixos em Jesus, que é Hebreus 12, 2. O meu lema de padre sempre foi esse. E agora, para bispo, dando aulas de patrologia, eu também gosto muito dos padres da igreja, e encontrei na obra de Santo Ambrósio, na verdade, não é comentário bíblico, mas é um livro de Santo Ambrósio sobre a virgindade, De Virginitate, número 99. Nessa obra, ele fala muito de Cristo de uma forma muito bela, que ele fala que Cristo é tudo para nós. Omnia Christus nobis, em latim. Foi a frase que eu peguei. Dando, assim, uma orientação bem cristológica para esse ministério que eu vou assumir, se Deus quiser, no dia da ordenação, 26 de abril deste ano, anunciando Jesus Cristo de forma bem explícita. Penso que essa é a missão da igreja e essa deve ser a missão de um bispo que está a serviço da igreja para anunciar o evangelho. Então, é por aí que eu desejo caminhar, sempre com os olhos fixos em Jesus, sabendo que Ele é tudo para nós. Maravilha. E o senhor comenta, mediante isso, nesse contexto pastoral, você citou ali uma das entrevistas que eu vi do senhor também, o senhor cita ali misericórdia, sinodalidade e proximidade. E o Papa Francisco, né, ele tem enfatizado, né, a igreja como se fosse um hospital de campanha, né, que deve acolher as feridas das pessoas. E acredito que esse desafio numa cidade da magnitude, né, da cidade maravilhosa, né, do Rio de Janeiro, eu acho interessante que o senhor coloca isso, né, uma igreja, né, uma igreja dinâmica, né, encaminhada, o senhor que citou, né, de acordo com as diretrizes, é um desafio, né? Certamente é um desafio. E essas 3 palavras, tiradas do magistério do Papa Francisco, creio que essas 3 palavras são fundamentais na missão da igreja, na missão da comunidade, na missão de todos nós. Porque pensemos bem, se a gente numa igreja não tiver misericórdia, não tiver proximidade das pessoas, não tiver proximidade dos sacramentos, se a gente não tiver a ideia de que igreja é caminhar junto, que é o expresso pelo termo sinodalidade, que significa justamente isso. Não é fazer a igreja do meu jeito, mas a igreja é feita em comunhão. Jesus já convidou os 12 desde o começo, formando um grupo, não é uma proposta individualista. Então, eu penso que não tem como a gente fazer um caminho de igreja que seja verdadeiramente fiel ao Evangelho, prescindindo, quer dizer, deixando de lado essa dinâmica da caminhada pela misericórdia, pela proximidade e pela sinodalidade. Poderia até colocar outras palavras também que expressam essa dinâmica, mas creio que essas 3 já recorda bem aquilo que deve marcar a vida da igreja, de um bispo, especialmente, de um ministro da igreja, de todos nós, de todo o povo de Deus. E mais especialmente nesses tempos em que vivemos, que tem uma tendência muito grande ao individualismo, ao fechamento, a achar que o meu jeito só que é o melhor. E eu penso que isso é muito importante. Papa Francisco tem sido uma luz nos seus ensinamentos, e agora nós todos, né, os católicos do mundo inteiro, todas as pessoas de boa vontade, rezando, torcendo, pedindo muito a Deus que o fortaleça nesse momento difícil que ele está atravessando. De fato, e o senhor menciona bem, né, ser luz. E uma outra curiosidade, né, às vezes, dentro da formação do senhor, isso inclui o doutorado em História da Igreja, né, pela Gregoriana, né, de Roma. Isso. E como, assim, é uma pergunta que pode
acredito que seja difícil, que o senhor tem que conhecer a realidade, né? Mas como que o senhor imagina, né, que todo esse conhecimento, as passagens, né, pelas paróquias aqui da diocese, como pretende, né, integrar esse conhecimento, né, histórico e as suas atividades com a dinâmica, né, dessa nova realidade? Eu penso que o conhecimento histórico, ele também é fundamental. Falo isso não só como historiador da igreja, pesquisador, mas a gente saber das raízes é como uma árvore. Você saber se essa árvore tem raízes bem profundas, isso ajuda muito a gente a até se colocar com mais serenidade diante das crises que às vezes a igreja enfrenta, que a comunidade enfrenta. Então, o aspecto histórico é fundamental. Pretendo, naturalmente, chegar ao Rio de Janeiro e conhecer a realidade, e indagar sobre essa comunidade, não chegar assim me aventurando, como se estivesse começando comigo. Pelo amor de Deus, é chegar certo de que eu vou entrar numa realidade que já tem quase 500 anos. O Rio de Janeiro fez 460 anos esses dias agora, essa semana. Então, é uma realidade quase 5 vezes centenária, uma igreja que está caminhando há tanto tempo. Então, é chegar de mansinho, chegar se inteirando da realidade, conhecendo a cultura do povo, conhecendo, respeitando e amando, e penso que é isso que precisa ser feito. A história nos ajuda nessa dinâmica de ter um olhar muito respeitoso pela realidade que se apresenta, e pouco a pouco que a gente vai percebendo onde pode ter alguma intervenção, dar alguma colaboração. Sem esse olhar da história, das raízes, penso que fica muito difícil e é muito arriscado a gente tentar fazer alguma coisa sem levar em consideração esse conhecimento mais profundo da realidade. Perfeito. Sabedoria, né? E só para concluir, uma curiosidade, assim, como que ficou, acredito que tenha sido uma grande surpresa, como que ficou o coração, né? Porque chega uma mensagem, nem sei como que chega uma mensagem, né? Não sei se o senhor pode falar de alguns detalhes, mas o senhor está ali no trabalho rotineiro do senhor, com as atividades do dia a dia. Aí chega uma notícia dessa, acredito que foi de extrema surpresa, de tirar um pouco o chão, não foi? Você usou uma expressão correta aí, tirar um pouco o chão debaixo dos pés. A notícia, aliás, o telefonema, né, que veio de Brasília, da Nunciatura Apostólica, que é responsável desse trâmite da nomeação dos bispos, o telefonema chegou quando eu estava fazendo compras no supermercado. Passando compras no caixa do supermercado. O telefone no bolso, tocou o telefone. Na hora eu não vi número nenhum, pensei, parece que não tem nem como atender. Deixei quieto, parou de tocar. Depois, quando cheguei no carro, guardei as compras. Aí que eu fui olhar, que eu vi que era da Nunciatura. Então, aí eu levei um susto muito grande. Tive que dar uma respirada funda, assim, esperar um pouquinho. E o pedido, né, para retornar a ligação, que o Núncio Apostólico, o representante do Santo Padre no Brasil, queria falar comigo. Então, aí eu retornei, e depois, mais tarde, é que aconteceu a ligação com o Núncio e comunicou que o Papa tinha me nomeado bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Então, realmente, é uma coisa que mexe bastante com a gente. Depois, o segredo, depois tem o segredo, não pode contar para ninguém. Eu guardei 15 dias o segredo pontifício, sem poder revelar para ninguém. E aí, às vezes, você fica meio voado, né? Porque você está conversando com as pessoas, mas a sua cabeça está pensando naquela nomeação. E foi uma experiência muito bonita. Mas rezei muito, estou rezando, mas rezei muito naqueles dias, especialmente, para que Deus me desse serenidade. E Ele deu serenidade, porque acho que as pessoas nem perceberam, os que convivem aqui comigo, eu moro no seminário com mais 20 pessoas, acho que nem perceberam que eu estava vivendo aqueles dias de segredo, né? E, na verdade, o anúncio seria feito no dia 6 ainda de março, mas em vista da enfermidade do Santo Padre, precisou ter antecipado um pouco. Aí foi anunciado agora no dia 25 de fevereiro. Mas vivi isso na ótica da fé,
E eu aceitei, disse sim, confiando inteiramente na graça de Deus, porque as minhas forças são insuficientes. Sinto-me muito pequeno diante da grandeza da responsabilidade, mas confiando inteiramente que Deus, na sua misericórdia, assim como tem me ajudado tanto nesses 21 anos de padre, não haverá de deixar de me ajudar agora. E confio também inteiramente nas orações da igreja e nas orações de todos os amigos. Portanto, aproveito também para pedir orações de todos que estão acompanhando. Amém. Então, só para lembrar, dia 26 de abril, a ordenação episcopal em Guaxupé, na Catedral, né? Guaxupé, na Catedral Diocesana Nossa Senhora das Dores, às 9 horas da manhã. É um sábado, o cardeal Dom Arani João Tempesta virá fazer a ordenação, juntamente com Dom Lanza, vai ser coordenante, e o Dom Ricardo Reppers, que é auxiliar de Brasília, também será o outro coordenante. E depois todos os bispos que estiverem presentes. E dia 10 de maio, o senhor assume... Dia 10 de maio é a apresentação lá na Catedral do Rio, logo após o encerramento da Assembleia da CNBB, que acontece em Aparecida, de 30 de abril a 9 de maio. Perfeito. Maravilha. Padre, se o senhor quiser deixar alguma mensagem, e depois da mensagem, né, se o senhor puder dar uma benção, por gentileza. Perfeito. A minha mensagem é que continuemos todos caminhando com perseverança nesse caminho cristão que fazemos como igreja nesse tempo, nesse século XXI, cheio de dificuldades, mas também cheio de possibilidades para fazer o bem, e continuemos caminhando com os nossos olhos sempre voltados para Jesus, porque, como diz o lema que escolhi, Ele é tudo para nós. Então, a bênção, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça e permaneça sobre todos aqueles que estão nos acompanhando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom, senhor, mais uma vez, muito obrigado. Vou continuar em oração, né, sucesso para o senhor, e agradeço imensamente, né, por ter passado aqui pelo canal, porque notícia boa a gente tem que espalhar sempre e constantemente. Muito obrigado, professor Renan. Muito obrigado mesmo pelo convite, pela oportunidade de falar aqui no seu canal, e continue semeando as boas sementes do reino de Deus. Amém. Paz e bem. Muito obrigado pela atenção.